Dalbert no São Paulo. O que há de verdade em relação a esta informação, amigos e amigas, torcedores e torcedoras, notadamente do São Paulo? Antes de quaisquer coisas, Feliz Natal para todos vocês e muito obrigado pela generosidade do grande apoio de vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, ao meu trabalho. Muito obrigado mesmo, de coração. Beleza, gente? Vamos lá. O Dalbert é um jogador que teve uma carreira toda feita na Europa, né? Ele começa a carreira dele no Académico de Viseu, lá em Portugal, e de lá vai circulando de times pequenos até times médios, ou até chegar à Internazionale, né? Lugar em que ele não conseguiu jogar bem, né? Não conseguiu ser um jogador importante na Inter, tanto é que a Inter empresta ele para a Viola, né? Para a Fiorentina, e na Fiorentina ele teve momentos até que começou o jogo como titular, mas também não conseguiu render a altura e também não ficou na Viola. O fato é que o Dalbert foi um jogador muito importante no Rennes, da França, né? E foi por isso que ele, que ele chamou a atenção para a Internazionale, né? Só que na Inter não conseguiu jogar, na Fiorentina também não. No Cagliari ele conseguiu ali ter alguns momentos importantes. Na verdade, o grande momento da carreira dele não foi nem no Rennes, foi no Nice, né? Ele chegou a jogar pelo Rennes, mas no Nice que ele teve o grande momento na carreira dele, foi por isso que ele chamou a atenção dos dirigentes da Inter que o contrataram naquela ocasião. O Dalbert, ele encerrou a carreira dele na Europa, a gente está com 30 anos de idade, e aquele jogador que chegou um momento que nenhuma equipe o desejava mais. Ele sai muito por baixo do mercado do futebol europeu, de tal sorte que times do médio clero, do baixo clero, não quiseram contratar, estava livre no mercado e qualquer equipe poderia contratar o jogador. Não foi o caso. Ninguém quis contratar porque ele não estava mais conseguindo render. Um jogador que chega ao Internacional de Porto Alegre agora em setembro, né, para jogar até o final da temporada, né, e aí tinha algumas cláusulas aí de rendimento e tal, enfim, que acabaram não sendo necessariamente cumpridas, né. O jogador, quando chegou ao Beira-Rio, conseguiu jogar a primeira partida muito bem, né, e aí chamou a atenção de todos para o fato de que ele poderia ser diferente e tal, um jogador que poderia entregar realmente muita coisa, só que daí, né, para frente não conseguiu render absolutamente mais nada, começou a desgastar muita gente e começou a desgastar sobretudo a torcida que criara uma grande expectativa com ele, Dalbert, depois da primeira partida, a partida de estreia dele pelo Inter. Mas de onde veio tanto desgaste? Veio do fato de que o Dalbert não conseguia mais mostrar todo o futebol dele que ele tinha mostrado no passado. O Dalbert quando ele esteve muito bem na equipe do Nice, ele era um jogador que se notabilizava pela força física, né, pela forma como ele irrompia do campo de defesa para o campo de ataque, chegava com muita força ao campo de ataque, entregava profundidade, era um jogador, portanto, que era muito diferenciado nesse sentido aí, agradou bastante, por isso que ele foi para a Inter, né? Um jogador que tinha problemas para cruzar, mas era nos cruzamentos, as pessoas viam ali uma possibilidade de evolução do Dalbert, não aconteceu, né? E um jogador que na equipe do Nice ele atuava muito com uma proteção defensiva que sustentava bastante essa chegada deles ali, essa chegada dele ao ataque. Então ele foi visto como um lateral muito forte, de forte chegada, então presumiram que também era um jogador que poderia fazer essa volta, essa recomposição com a mesma eficiência. E aí foi um ledo engano, quando precisou o Dalbert mostrar que ele poderia mandar bem tanto na defensiva, fechando um corredor lateral defensivo como um corredor lateral ofensivo, ele mostrou que ele ou era uma coisa ou era outra, né? E num certo momento começou a mostrar pouco rendimento tanto numa coisa como noutra, de tal forma que ele acabou terminando o seu vínculo com o futebol europeu, saindo por baixo do nada e assim por diante. Teve o seu momento bom, mas terminou ali como um jogador muito abaixo da média a sua trajetória pelo futebol europeu. Ele vem para o Inter. Quando ele chega ao Inter, ele chega, gente, numa situação de muita baixa. Aquela coisa do jogador brasileiro que já não serve mais para o mercado europeu e que vem para um time grande aqui, com prestígio enorme, ganhando um baita salário, sendo prestigiado e achando o jogador, em muitos casos, como foi o caso, que era muito acima da média, muito melhor do que era e muito melhor do que as pessoas imaginavam, né? E ele entregou um pouco essa expectativa também no primeiro jogo dele, só que parece que ele acreditou muito mais nisso até do que os próprios torcedores, porque quando os torcedores começam a reclamar dele,
ele não aceita, não aprecia, e tem um jogo em que ele é retirado da partida, a vaia é muito forte, e ele começa a aplaudir os torcedores, começa a reclamar dos torcedores. Foi um evento muito ruim aí, depois pediu desculpa daquela história, né, que vem o staff e fala, ó, vai lá e pede desculpa. Ninguém acreditou, enfim, e aí o Inter acabou até o contrato dele agora no dia 17, antecipadamente, né, não foi nem no dia 31 de dezembro, né. Por quê? Porque ninguém suporta mais o Dalbert no Inter. Ninguém suporta o Dalbert no Inter, gente. Foi uma trajetória terrível. De onde vem tudo isso? Vem do fato de que o Dalbert hoje é um jogador que marca muito mal. É um corredor, gente. É uma avenida. Mas sabe a avenida? Pensa uma avenida. É uma avenida. Todo mundo joga ali. Teve jogo que o Dalbert errou até lateral, para vocês terem ideia, que ocasionou o gol do adversário. Assim, todo mundo deita e rola pelo corredor lateral defensivo ali, em que o Dalbert está. Ele tem um problema, porque até hoje, com 30 anos, ele não aprendeu, quando ele vai para o ataque, que ele precisa retornar. O time da recomposição, ele não tem esse time, não tem entendimento nenhum da hora de voltar, e as pessoas pegam muito no pé dele, e quando volta às vezes rápido, mas volta errado, é impressionante. O cara atribui velocidade ao retornar para a primeira linha, mas é impressionante, parece que a velocidade que ele coloca está sempre insuficiente. Por quê? Porque ele corre errado, né? Acelera na hora errada, né? Decide voltar na hora errada, o tal do time da recomposição que ele realmente não tem. Foi um fracasso o Dalbert no Inter, foi um negócio assim para esquecer, foi uma coisa assim assustadora, marcava mal, o apoio também muito ruim, cruzamento do Dalbert, meu Deus do céu, cruzamento do Dalbert, né? Como eu disse aqui, até lateral ele erra numa certa situação, o que ocasiona ali uma situação de contragolpe e gol do adversário. Cruzamento, assim, coisa de varziano mesmo, sabe? É impressionante como jogador com essa idade, com tanto tempo no futebol da Europa, não tentou corrigir alguns problemas que ele tem de fundamento, né? Então foi muito mal ali no Inter, e aí surgiu o interesse do São Paulo, que muitos estão falando que de repente esse interesse não existia. O Gabriel Sá trouxe a informação que o São Paulo não somente tinha interesse pelo jogador, como também que o São Paulo negociava com o jogador, né? Ele fora oferecido, e o São Paulo aparentemente gostou da ideia e estaria ali negociando com o jogador. A informação que a gente tem agora, de alguns, é que o São Paulo teria desistido da contratação do Dalbert em virtude da repercussão nas redes sociais sobre a sua chegada ao Morumbi, né? E aí vem uma narrativa, né, que é sempre essa narrativa. Quando o clube desiste do jogador por causa da repercussão, sempre vai aparecer essa narrativa como o que aconteceu, como você pode descobrir aí nas redes sociais. São Paulo nunca esteve negociando com o jogador tal. São Paulo não tem interesse, nunca teve interesse pelo jogador tal. Né? O São Paulo não abriu negociação com o jogador tal. Sempre vai ter essa narrativa com essas palavras aí, ou palavras parecidas, né? O fato é que tudo indica que de fato o São Paulo... Bom, primeiro, teve oferecimento do jogador ao São Paulo, assim como ao Santos. Ele não quis ir pro Santos para defender o Santos na Série B, ele acha que ele tá jogando o fino da bola, né? E aí, na verdade, o Dalbert, ele sim, foi oferecido, e tudo indica que de fato essas negociações começaram. O São Paulo, portanto, teria desistido da contratação depois da repercussão extremamente negativa. Meus amigos, se foi isso, para que o São Paulo paga profissionais para fazer o trabalho de prospecção de mercado, né? Avaliação de jogador, de perfis, e trazer e apresentar esses perfis para os dirigentes, se é que isso acontece. Porque no fim das contas, quando o São Paulo quer contratar jogador, vem lá o empresário e fala, é esse jogador que você tem que contratar. E quando o jogador, em teoria, é avaliado aí, né, supostamente avaliado pelo scout do São Paulo, né, o jogador sofre uma avaliação positiva. Porque não é possível, gente, que esses profissionais tenham sido consultados para avaliar o Dalbert, porque se eles aprovaram o Dalbert, tem que mandar todo mundo embora. Porque, veja, é um jogador com um rendimento tão baixo, que, sinceramente, hoje para mim ele não cabe em nenhuma equipe da Série A. Hoje ele pode ser um jogador de Série B? Poderia, porém, o jogador na Série B tem que ter muito foco. O Dalbert acha que joga muito mais do que o Roberto Carlos, no melhor momento do Roberto Carlos no Real Madrid. Então ele não vai ter foco para jogar na Série B. E na Série C, pior ainda. Então é complicada a situação do Dalbert. E é complicado a gente presumir que o São Paulo manifestara interesse por esse jogador com o rendimento que ele teve no Inter. O fato foi jogador do Inter, de um time grande, então se viu para o Inter, saiu pra gente também. E os caras não vão ver o rendimento do jogador. Não vão ver como é que foi o comportamento do jogador dentro de campo. É inacreditável. Agora, o pior ainda é o fato de que a gente conclui com isso aí que os dirigentes do São Paulo parece que não aprenderam nada, né? Estão atirando para qualquer lado. É isso.
Pode acertar aí alguns, pode errar em muitos outros, né? É claro que o São Paulo não tem dinheiro, né, neste momento. E, de novo, aquela história, por que não tem dinheiro? Porque, veja, para onde vai o dinheiro do São Paulo? Todo mundo sabe que vai para o clube social, de onde apareceu ali tanto o presidente do conselho ali do São Paulo, como também o presidente ali do São Paulo, o Casares, e também o Belmonte, essa galera aí do clube social. E é para o clube social que o São Paulo manda certamente muito dinheiro, a ponto de que o São Paulo não tem dinheiro para gastar no futebol. O curioso é o seguinte, o São Paulo ganhou uma premiação considerável pela conquista da Copa do Brasil, né? Se não tivesse conquistado a Copa do Brasil, como é que estaria? Então, em teoria, o São Paulo já não estaria com dificuldade. Esse dinheiro não chegou, na verdade, para fazer o São Paulo, permitir o São Paulo fazer contratações? Em tese, não. Em tese, não, por quê? Porque foi o dinheiro gasto ali para pagar salários e tal. Mas tem problema com o salário agora lá no São Paulo. Foi um dinheiro que chegou para, né, atenuar a dívida, mas a dívida continua complicada no São Paulo. Então, é um mistério. Agora, o fato desse jogador ser especulado pelo São Paulo, o fato da gente estar debatendo o Dalbert no São Paulo hoje, a gente já mostra que tem um problema aí, né? Que de fato eles estão completamente perdidos e o jogador pode ir realmente, ainda não está descartado, que o jogador possa até ser contratado pelo São Paulo. Eu diria que é um erro terrível. Ah, mas teve o Caio Paulista que estava lá na reserva, lá da reserva do Fluminense e tal. Então, porque deu certo com o Caio Paulista, agora vai dar certo também com o Dalbert? É isso? Olha esse jogador lá no Internacional, gente, que tinha uma forma de jogar que inclusive favorecia o jogo dele, e ele não conseguiu render. Não consegue. Eu desconfio que... e detalhe, hein? Claro que ele, ao chegar no Inter ele estava muito tempo parado, mas estava parado também por causa de várias questões, não somente pela lesão, né? Então o Dalbert hoje seria um erro terrível no São Paulo. Tomara que de fato o São Paulo não pense em contratar, voltar a se interessar por esse jogador. Não tem sentido nenhum, né? Não tem lógica nenhuma. Né, e que o São Paulo encontre bons perfis no mercado, porque eles existem, gente. Ah, mas não tem dinheiro. Dá para usar a inteligência e arrumarmos aí bons jogadores para o São Paulo. Então, a depender, inclusive, aqui da repercussão desse vídeo aqui, dos comentários, eu vou apresentar uma lista de reforços legais aí para a lateral direita e esquerda do São Paulo, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma brincadeira. Se eu tiver mais, né, de 200 comentários aqui nesse vídeo, mais de 200 comentários aqui, eu vou apresentar uma lista, né? Ou mais de 200 comentários, ou pelo menos, ou no mínimo 1.200 likes. Acho que é possível a gente ter no mínimo 1.200 likes, ou então 200 comentários. Se isso acontecer, amanhã já apresento uma lista de laterais legais aí que o São Paulo pode ir buscar com preço interessante, sem grandes custos para o tricolor do Morumbi. Fechado, minha gente? Beleza? Muito obrigado, Feliz Natal a todos vocês e, de novo, muito obrigado pela generosidade. Vocês, São Paulinos e São Paulinas, pelo apoio que vocês dão para o meu trabalho. Muito obrigado. Beijo no coração de todos vocês. É isso.